A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui quem fala é a diaconisa Thais, a qual congrego na IEPBC na Cidade Ocidental, onde pastoreio junto ao meu esposo, pastor Amadeu Júnior. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus pelo privilégio de participar deste projeto da leitura diária. Gostaria de agradecer também à presidente do nosso ministério, pastor Oloide Ramos, e ao vice-presidente, pastor Gedeon Júnior Ramos, pela oportunidade, assim como ao meu amado e querido pastor Amadeu Júnior pela confiança. Amados irmãos, estarei dando continuidade à leitura no capítulo 17 do livro de 1 Crônicas. A esta altura, Davi tinha subjugado os seus inimigos, conquistado Jebus e transferido a arca para Jerusalém. E depois dele ter firmado o seu reinado, surge então a ideia em Davi de construir um santuário permanente para substituir a tenda temporária na qual a arca tinha sido abrigada. O que ele não contava era que Deus é quem iria construir uma casa para Davi, no versículo 10. Ou seja, ele vai prover uma linhagem de descendentes cuja tarefa será pastorear Israel. A promessa de Deus, feita a Davi, surge de sua recusa em permitir que ele construa um templo. Esta rejeição não foi devida à falta de importância do templo, visto que a preparação para sua construção é o tema dominante no restante do relato do reinado de Davi. Nem é uma preferência pelo filho de Davi, como um homem de paz e repouso, diante de Davi como um homem de guerra. A questão aqui é de prioridades, pois o templo feito pelo homem deve ser subordinado a uma casa construída por Deus, a qual nem mesmo Davi tinha imaginado. A promessa de Deus, algumas vezes chamada oráculo dinástico, forma a pedra angular do que é conhecido como a aliança davídica. As alianças no Antigo Oriente eram solenes, estabeleciam acordos que expressavam confiança e comprometimento mútuos e eram usadas em relações tão variadas como casamento e até um tratado internacional. Qualquer aliança em que Deus esteja envolvido, no entanto, invariavelmente é baseada na vontade e ações de Deus. No caso das alianças feitas com Abraão e Davi, o elemento da promessa divina é tão incrível que são muitas vezes conhecidas como alianças promissórias. Nos tempos pós-exílicos, a esperança da aliança davídica foi de modo breve reavivada em Zorobabel, um descendente davídico que construiu o segundo templo. Mas o cronista também está interessado nas dimensões coletivas desta aliança. Silenciosamente, mas sem dúvida, ele afirma que o reino de Deus sobre a terra foi estabelecido através desta aliança. O livro de Crônicas claramente aponta para a importância especial de Salomão e para o anseio por um outro filho de Davi, que por fim reconstruiria a casa de Deus e estabeleceria o reino de Deus para sempre. A expressão para sempre ocorre 8 vezes no capítulo 17. Não é surpresa que os escritores do Novo Testamento tenham visto a aliança davídica de uma forma geral, em particular, como algo já cumprido e transformado por Jesus. Nele, eles viram a junção do reino de Deus e do reino de Davi, a partir do nascimento de Jesus até o estabelecimento final
do reino na ressurreição, ascensão e exaltação de Jesus. No entanto, Jesus não era um mero herdeiro de Davi. Na verdade, Davi, assim como Moisés, era um servo na casa de Deus, mas Jesus é o filho fiel, responsável por toda a casa e ainda o construtor do novo templo de Deus. Portanto, o pensamento bíblico aponta para a continuidade das suas casas, não em sua forma original, mas na mesma ressuscitada de Jesus Cristo. Portanto, o pensamento bíblico aponta para a continuidade das duas casas. Não era sua forma original, mas na pessoa. Portanto, o pensamento bíblico aponta para a continuidade das duas casas, não em sua forma original, mas em pessoa ressuscitada de Jesus Cristo. O reino de Deus em Cristo hoje ainda se depara com o mesmo problema dos tempos de Crônicas, onde o povo de Deus tem que se submeter a governos políticos que não conhecem Jesus como Senhor. A fé, no entanto, não depende do poder ou favor políticos, nem mesmo de instituições religiosas. Ela se baseia na realidade eterna da promessa de Deus a Davi, agora recebida através de Cristo. Irmãos, Deus ainda está construindo sua casa. Queridos, agora iremos dividir o capítulo 17 em 3 partes. A primeira parte são as boas intenções de Davi, versículo 1 e 2. O desejo de Davi de construir um templo é típico de muitos reis antigos, que procuravam uma expressão adequada para sua piedade e, ao mesmo tempo, um testemunho público de suas realizações. Pois bem, era natural o apoio de Natã, pois ele era o principal conselheiro religioso de Davi. Mas mesmo a vontade do rei e do profeta combinadas ficaram longe dos planos de Deus. A resposta inicial de Natã, no versículo 2, é um lembrete fascinante de que mesmo profetas corajosos, como reis piedosos, nem sempre são intérpretes infalíveis da vontade de Deus. A segunda parte é a promessa da aliança davídica, versículo 3 ao 15. Tu não me edificarás uma casa para morar. Foi o que Deus disse a Davi. A declaração de abertura não será você quem vai construir uma casa para mim. Prepara o palco e forma um efetivo contraste para a frase: o Senhor construirá uma casa para você. No versículo 10. A forma direta desta proibição em Crônicas mostra a aprovação divina para o templo, mas não de Davi como seu construtor. 3 razões ao todo são dadas diante disso. A primeira é por toda a existência de Israel. O êxodo aos juízes. Nenhum lugar de culto assim foi exigido. O Senhor habitava em tendas, como santuário. Assim, a principal característica era a presença de Deus com o seu povo. Ainda que consideremos a estrutura em Siló, que tinha portas e umbrais, e foi chamada de templo, era evidentemente bem menos pretensiosas que a casa de cedro que Davi tinha em mente. Deus manteve suas antigas promessas. Uma segunda razão para o adiamento do templo foi lembrar a Davi que seu papel como príncipe de Israel estava limitado pelos propósitos de Deus e não pelos seus. Podemos ver ainda uma sucessão de verbos em primeira pessoa no passado, como tomei-te, e no tempo futuro eu farei. Afirma que as realizações passadas de Davi e o seu futuro, assim como sua prosperidade, são partes de uma extensão não sonhada de
da relação passada de Deus com Israel. Em outras palavras, a aliança davídica representa um novo estágio no cumprimento das alianças com Abraão e Moisés. Deus construirá uma casa para Davi. A terceira e última razão para corrigir o propósito de Davi é que, no presente, Deus está dando mais prioridade à sua promessa de uma dinastia que a construção de um templo físico. Essa dinastia tem 5 características principais. Deus estabelecerá um reino e um trono para a descendência de Davi. Esta é a maior promessa da aliança. Em segundo lugar, um dos descendentes de Davi construirá o templo desejado, que será um sinal de que o trono ou reino de Davi foi divinamente estabelecido, como a circuncisão no caso da aliança com Abraão, lá em Gênesis 17. Construir o templo é o ato de obediência humano, pela qual a promessa da aliança de Deus é aceita e afirmada. Assim, um templo não glorificará o nome de Davi, mas o de Deus. Em terceiro, os herdeiros de Davi desfrutarão do status privilegiado de filhos adotados de Deus, tendo o próprio Javé como seu pai adotivo. Essa promessa, que foi dada originalmente a Israel, é agora concentrada na linhagem davídica. No final, ela leva a Jesus, em quem esta promessa é perfeitamente cumprida, à luz da ressurreição e ascensão de Jesus. A igreja primitiva sempre considerou esta como a suprema promessa do Antigo Testamento, concentrada em Jesus como Filho de Deus, frequentemente referindo-se a esta passagem e a outra passagem semelhantes. No quarto, a casa de Davi será eterna, firmada em última instância no amor de Deus. O futuro do reino de Davi será completamente diferente da incerteza e desastre que recaiu sobre o reinado de Saul. Quinto e último, o mais incrível desenvolvimento da aliança davídica em Crônicas é sua associação explícita com o reino de Deus. A evidência para isto, à primeira vista, parece bastante fraca, pois envolve mudanças de uma única consoante hebraica em 2 palavras, minha casa e meu reino, em lugar de tua casa e teu reino. Esses vários elementos estão todos relacionados às implicações de longo prazo da aliança. No versículo 14, entretanto, uma promessa da aliança aplica-se diretamente a um indivíduo, novamente, com base em pequenas mudanças de 2 Samuel 7,16. Eu o confirmarei, seu trono, em lugar de tua casa e teu trono será confirmada. O oráculo vê primeiramente a Salomão como um indivíduo por meio de quem a aliança deve ser estabelecida, e é por isto também que Davi ora. Agora chegamos à conclusão que iremos falar sobre a oração de Davi, do versículo 16 ao 27. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que dissestes seja estabelecida para sempre. A resposta de Davi ilustra 2 aspectos centrais do que o cronista pensa da oração. Primeiramente, as promessas incondicionais de Deus não devem ser recebidas casualmente, como se suas vantagens fossem automaticamente, mas com fé, submissa e ação de graças. Em segundo lugar, para o cronista, a fé é muitas das vezes expressa por meio da oração, principalmente por exemplos de Davi, Salomão, Josafá e até Ezequias. A oração de Davi inicia-se com 3 perguntas retóricas. Quem eu sou? O que é minha casa? A quem há como teu servo de Israel? Vale destacar uma declaração de fé.
ninguém é semelhante a ti, e não há nenhum Deus além de ti. Isto formam a espinha dorsal da primeira parte desta oração. A oração, irmãos, não é apenas uma resposta religiosa convencional às boas novas, pois a palavra de Deus ocasionou uma mudança notável na perspectiva de Davi. Ele tem uma nova percepção de suas dependências e as suas perguntas são semelhantes na oração do capítulo 29, 14. Mostram que isso não era uma fase passageira. Ainda mais importante é que Davi tinha uma consciência de que Deus não somente é único, mas também sem comparação. A oração confirma que as promessas da aliança também são uma continuação das promessas eternas de Deus para o seu povo na aliança mosaica. Dois pedidos aparecem na última parte da oração. O primeiro é que a palavra de Deus com a promessa seja estabelecida para sempre. Davi reconhece que a promessa e seu futuro dependem de Deus, embora de agora em diante seu êxito ou fracasso estará ligado à fé e à obediência, mostradas pelos descendentes dele. O versículo 23 contém um bom exemplo de que a oração nem sempre muda as circunstâncias, mas sim a atitude da pessoa que ora. Faze o que disseste, ou seja, como prometeste, está em direta oposição ao conselho original de Natã ao rei. Faze tudo quanto está no teu coração. O segundo pedido é que o nome de Deus seja exaltado para sempre. Davi mostrou compreensível interesse humano nas implicações da palavra divina para si mesmo, a sua casa. Mas a oração termina, como a próxima começará no capítulo 29, com o interesse pela honra de Deus, a grandeza do nome de Deus através de ambas as casas. No final, mais importante para Davi do que a promessa de um grande nome para si mesmo era o engrandecimento do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Finalizamos o capítulo 17. Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor.